E agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de dados. Os tipos de dados com os quais vocês trabalharão serão importantes para indicar quais são os testes de hipóteses que vocês vão fazer. O que são tipos de dados? Bom, nós vamos ver, mas são tipos de dados qualitativos, quantitativos, semi-quantitativos. Nesse sentido, é importante que a gente entenda quais são esses tipos de dados, porque cada tipo de dado tem que ser analisado de uma forma diferente na bioestatística e vai permitir algumas análises e conclusões específicas. Inicialmente, nós vamos falar em dados qualitativos, também chamados de categóricos, como por exemplo, dado nominal, ou seja, ser macho ou fêmea na área biológica é uma característica do indivíduo. Você não consegue medir isto como altura, por exemplo. Aquele indivíduo ele tem uma característica que seria macho ou fêmea. Isso é nominal. Assim como, por exemplo, vivo, morto, grávido, não grávido. Não existe um meio termo. Então, é um dado categórico, efetivamente, que caracteriza o indivíduo. Consequentemente, você pode ter uma proporção de indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Isso vai caracterizar uma amostra e até uma população, mas são dados qualitativos. Ainda, nessa ideia de dados qualitativos, você pode, além de ter esses dados nominais, vocês podem ter dados ordinais. Ou seja, o grau de pigmentação de peixes pode sugerir se o indivíduo é, por exemplo, albino ou pigmentado, ou até um nível intermediário. Neste sentido, embora nós tenhamos um dado qualitativo, ele sendo ordinal, você consegue ter uma certa ordem. Você consegue classificar de acordo com a intensidade. Neste caso, dos dados ordinais, já existe uma certa hierarquização, onde você tem o mais pigmentado, menos pigmentado de todos e um nível intermediário. Neste sentido, poderíamos também mencionar o teste das fitinhas, que é feito na urina dos indivíduos. Você utiliza uma fitinha e a partir dali você mede, por exemplo, os níveis de glicose naquela urina. E esses níveis são apresentados como cruzes. Uma cruz, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes. Embora você não saiba efetivamente qual é a concentração de glicose em milimolar naquela urina, você consegue, de certa forma semi-quantitativa, saber qual tem mais e qual tem menos. Assim como esses dados dos peixes, o que tem mais pigmentação e o que tem menos pigmentação. Existe uma certa classificação. Isso também pode ser utilizado em dados comportamentais, onde você utiliza um score para avaliar o indivíduo. Muitas vezes, dano neurológico em seres humanos ou até em animais são quantificados de forma semi-quantitativa com scores, ou seja, um score o indivíduo está bem, score 2 o indivíduo já não se movimenta direito, score 3 ele está moribundo, score 4, bom, sei lá, pé na cova. Então, nesse sentido, essa classificação dos dados ordinais é bastante interessante, é diferente dos dados nominais. Existem testes estatísticos específicos, tá? Mas esses dados semi-quantitativos, ordinais, não serão analisados pela estatística paramétrica, que será relativamente bastante estudada nesse curso. Muito provavelmente serão utilizados testes não paramétricos para esses tipos de dados. É por isso que é importante sabermos o tipo de dado, porque dependendo do tipo de dado que temos, vamos utilizar um tipo de análise estatística ou outro tipo.
E dando sequência, além dos dados nominal e ordinal, nós teremos também dados quantitativos e numéricos. Aí sim, não são qualitativos, mas são quantitativos. E eu consigo quantificar. Por exemplo, o número de folhas numa planta. Esses são chamados dados quantitativos discretos. Por que o número de folhas numa planta é um dado discreto? Porque eu não tenho fração. Não existe uma árvore com 10 folhas e meia, certo? Por outro lado, eu tenho dados onde eu tenho fração, que são dados contínuos. Por exemplo, a altura de uma criança. Uma criança pode ter por exemplo, 1,10 m, 1,11 m, mas entre 1,10 m e 1,11 m existe uma infinidade de possibilidades de altura para essa criança. 1,10,5 m, 1,10,6 m, 1,10,61 m, 1,10,617 m, ou seja, não são números inteiros, existe a possibilidade de fração. Por isso que são dados contínuos. Em estatística, tanto os dados discretos quanto os dados contínuos são dados quantitativos e podem ser analisados por testes paramétricos, contanto que respeitem alguns critérios que nós vamos ver na sequência. Para resumir, em relação aos tipos de dados, nós vamos ter dados qualitativos e categóricos, como nominais ou ordinais, onde já existe uma certa quantificação, embora muito estratificada, da informação do próprio dado, e dados discretos, que aí sim são quantitativos, ou contínuos, que também são quantitativos, mas que permitem fração. Em ambos os dados, discretos e contínuos, você tem um zero absoluto, ou seja, existe uma planta com 0 folhas. E também existe, quantitativamente, uma altura igual a 0. Tá? Então, esses são os tipos de dados. Salientando que métodos estatísticos úteis para analisar dados qualitativos geralmente não são aplicáveis para dados quantitativos. Eu sugiro que vocês não se apavorem quando eu uso esses termos paramétrico, não paramétrico, e vocês perguntam o que ele está falando. Isso vai ser falado no momento apropriado. Basicamente, os testes para comparar grupos, para comparar duas médias, como o teste de Student, também chamado de teste T, ou a análise de variância, chamada de ANOVA, para comparar mais grupos, são testes paramétricos. Já testes não paramétricos, como o teste de Wilcox ou Mann-Whitney, podem ser úteis para medir scores, por exemplo. Então, a estatística paramétrica e não paramétrica, ela vai ser vista com calma nesse curso, e ela vai ser estudada no seu devido momento, mas é importante sabermos que para alguns tipos de dados, o tipo de dado já vai nos direcionar para o tipo de análise que vamos fazer. Então, dados ordinais, como por exemplo score, grau de pigmentação, 1, 2, 3, 4, cruzes, um teste de urina, isso geralmente nos indica uma análise não paramétrica. O porquê disso nós vamos ver com calma. E dados quantitativos, sejam eles contínuos ou discretos, eles poderão ser avaliados pela estatística paramétrica, contanto que respeite algumas normas. Uma delas é ter distribuição normal, que é um outro detalhe que nós vamos ver daqui umas 2 aulas.